Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de falha são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura e aplicar os cálculos de forma direta. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Vamos ler o enunciado aqui, ó. Estima a energia de ativação para a fluência para a liga S590, que apresenta o comportamento de fluência estacionária mostrado na figura 2. Depois eu vou mostrar essa figura que ela é bem específica desse material aqui, né? Cada material tem que ter as suas próprias curvas de fluência versus tensão. Use os dados obtidos sobre um nível de tensão de 300 MPa. Então nós vamos manter aqui a tensão constante de 300 MPa e nas temperaturas de 650 e 730 graus Celsius. Então são duas condições, né? A tensão é constante, mas são duas condições, 650 e 730 graus Celsius. Assuma que o expoente de tensão N seja independente da temperatura. Depois, isso aqui é mais uma informação para resolvermos a letra B aqui, que pede estime a taxa de fluência, né, a 600 graus Celsius, 300 MPa. Mas, primeiro, temos que resolver aqui a nossa situação, que é a energia de ativação. Então, depois a gente guarda essa informação aqui. Essa informação só quer dizer que o N vai ser uma constante, independente da temperatura aqui, tá? Então a figura 2 que eu falei para vocês é essa aqui, ó, né? Ela está lá no livro do Callister. Remete a taxa de fluência estacionária versus a tensão. Como ele deu a tensão constante, eu vou traçar aqui, né, essa condição de 300 MPa, aqui, traço uma horizontal. Veja, as temperaturas que ele deu, as duas condições, é 650 e 730, que é essa linha azul, 650, né, essas duas linhas azul, e as linhas verdes aqui, ó, 730, 650 azul, 730 verde. Então eu traço aqui uma horizontal para eu tocar nas duas linhas ali, né? Tem que cruzar elas, né? Então olhando aqui, mais ou menos, é óbvio que cada aluno que traçar aqui vai pegar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas aqui onde pegou em 650, que é a condição 1, deu próximo aqui, ó, de 1 vezes 10 na menos 4, hora na menos 1. Então aqui a taxa de fluência estacionária é 1 vezes 10 na menos 4, hora na menos 1, a 650 graus Celsius. Tá? A condição 2 é a mesma linha de 300 MPa, e eu vou analisar aqui aonde ele tocou, no 730. Ó. Então, para mim, dá próximo de 1,3 vezes 10 na menos 2. Né? Então, 1,3 vezes 10 na menos 2, hora na menos 1, né, na segunda condição de 730, mantendo a tensão de 300 MPa constante. Ok, feito isso, pegamos essas informações aqui, elas vão ser necessárias, tá? Mas o detalhe é que nós vamos precisar, né, agora vem a aplicação dos cálculos, né, olhar a equação original. Né? E eu vou ter que trabalhar essa equação original aqui. Ó. Então veja, a taxa de fluência estacionária, né, vai ser igual a K2, que é uma outra constante, não é a mesma que o K1, né, dos demais exercícios que já foram resolvidos aqui. Então é K2, né, que é uma constante do material, vezes a tensão, vezes aqui o expoente de tensão, vezes não, elevado ao expoente de tensão, né, que a gente falou que é constante também, vezes, né, E elevado a menos a energia de ativação sobre R, que é a constante dos gases, vezes T. Olha só, é esse Q aqui, né, essa energia de ativação que ele quer no problema. Né? Então, para trabalhar essa equação aqui, ela não é tão simples, tá? Mas também não chega a ser tudo aquilo de complicado. Primeiro ponto, né, para eu tirar esse QF aqui que está elevado, vamos jogar ln dos dois lados, né? Então, vamos jogar ln dos dois lados da equação, tanto do lado direito do igual quanto do lado esquerdo, tá? Então, tá aí, ó. Então, vai ficar ln de R é igual a ln de K2, mais, né, porque a multiplicação vai acabar virando mais aqui, e o expoente passa para frente multiplicando. Ó. Então, N, ln, né, da tensão, menos, né, porque tudo isso aqui era um expoente, né, então passou para frente, ó, né, passou para frente. Menos a energia de ativação sobre a constante dos gases vezes T, que é a temperatura. Ok, então isso implica, tá, que eu só quero deixar aqui o Q sobre R detalhado para
para colocar em evidência 1 sobre t aqui, que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, as duas equações são a mesma coisa, mas é bom ficar evidenciado isso aqui para facilitar a resolução do problema, que vocês já vão entender o porquê. Então tá, então a partir daqui agora, nós vamos ter que trabalhar essa equação. Então agora, tendo essa equação aqui, nós vamos considerar o seguinte, ó. O K2, o N, a tensão aqui, né? E o QF aqui, que é a energia de ativação sobre a constante dos gases, são constantes. Só o que varia, né? As condições é a taxa de fluência estacionária e a própria temperatura. Então, o que implica, né? Implica que se eu analisasse a condição 1, a equação ficaria com essa configuração aqui, ó, né? Onde eu mudo aqui a condição da taxa de fluência estacionária e a temperatura 1. Todo o restante aqui são constantes, né? Mesma coisa para a condição 2. Eu mudaria só a taxa de fluência estacionária, né? E a temperatura 2. Todo o restante permanece como sendo constantes. Então, o que eu vou fazer? Ou você vai fazer aí, né? Você vai isolar aqui, né? Então, você isola o ln de K2. Né? Vamos isolar o ln de K2 aqui, porque para facilitar a nossa vida, né? Então, a gente consegue eliminar ele da equação. Se eu isolar nessa primeira equação aqui, das condições 1, ele fica com essa configuração aí. Tá? O ln de K2 igual a ln da taxa de fluência estacionária, menos, né, o expoente ln da tensão, mais energia de ativação sobre a constante dos gases, vezes 1 sobre a temperatura 1. E a mesma coisa acontece se eu isolar nas condições 2. Ó, né? Então, só o que vai mudar é a taxa de fluência 2 e a temperatura 2. Ok. Se eu tenho agora, se eu disse que o ln de K2 na primeira condição é isso aqui, e o ln de K2 sendo constante na segunda condição é isso aqui, eu vou igualar as duas equações, né? Então, aqui onde tem o lado direito do igual, eu vou igualar com o lado direito desse igual aqui, né? Então, igualo as equações, eu fico com essa configuração aqui, ó, né? Veja que agora eu eliminei o K2, porque como ele é constante, né? Eu acabei isolando ele para poder igualar as equações. Ok, né? Do lado esquerdo eu tenho a condição 1, do lado direito eu tenho a condição 2. Lembrando que, né, o N lá que ele tinha falado que era constante, ó, aqui ele vai matar, né? Eu não posso cortar esse termo aqui porque são duas condições diferentes. O ln da taxa de fluência não dá para cortar. E esse último termo aqui eu não posso cortar porque as temperaturas são diferentes também, tá? Mas o N, ln da tensão, tá? Pode cortar, sem problema nenhum. Então, a gente já reduz o caminho, fica com essa configuração aqui, né? O que eu vou fazer agora? Vamos colocar tudo que são parceiros do mesmo lado, né? Então, ó, o ln da taxa 1 menos o ln da taxa 2, né? Joguei para um lado. Para o outro lado, vou ficar com energia de ativação sobre a constante dos gases 1T1 menos energia de ativação constante dos gases 1T1. Desculpa, aqui era 1T2, né? Logo, né, eu ainda posso transformar isso aqui só para manter esse sinal negativo para o outro lado aqui, ó. Eu inverto aqui o T1 e T2, dá na mesma, né? Então, eu fico com essa configuração aqui, né? Então, ln da taxa de fluência 1 menos ln da taxa de fluência estacionária 2 e botei em evidência menos Q sobre R, menos energia de ativação sobre R, né? Para deixar multiplicado lá 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Então, veja que aquela hora que eu deixei em evidência 1 sobre T1 não foi em vão, né? Foi para facilitar minha vida aqui, ó. Aos poucos, o QF, que é a energia de ativação, está ficando cada vez mais solto. Então, agora, para deixar ele mais soltinho, precisamos isolar aqui a energia de ativação, né? Vou começar jogando para o outro lado o R aqui, né? E não só o R, vou jogar esse sinal de negativo junto, né? Então, R está aqui dividindo, vai passar multiplicando todo o termo que está lá, ó, né? E joguei o sinal junto com ele. Veja que a energia de ativação ficou mais solta, né? Só que ainda está amarrada, multiplicando todo esse termo entre parênteses. Então, eu vou passar todo esse termo para o outro lado dividindo. E assim, eu chego à equação final para descobrir a energia de ativação, tá? Ela vai depender de duas temperaturas, sempre com duas taxas de fluência estacionária, né? Isso sempre é a tensão constante.
Lembrando que aqui a constante dos gases, né, ela é 8,31 Joule por mol Kelvin. Então agora eu posso substituir os valores na equação, tomando cuidado sempre que, como eu estou usando o sistema internacional, as temperaturas aqui tem que estar em Kelvin, tá? Ou você converte primeiro para Kelvin, que é o lado mais fácil, ou faz que nem eu aqui, que somou 273,15 na própria equação. Tá? É mais fácil você converter primeiro lá. Então, substituir os valores, resolvendo essa equação aqui, chegamos a uma energia de ativação de 468.228,9071 Joule por mol. Então, a letra A está resolvida. Né? Vamos ler a letra B aqui. Ó. Estime a taxa de fluência estacionária para 600 graus Celsius e 300 megapascal. Então, aqui é uma terceira condição, na qual tem uma outra temperatura, 600 graus Celsius, mas a tensão continua constante, 300 megapascal. Se eu tivesse linha de 600 graus Celsius, né, igual eu tinha de 650 e 730, não precisaria fazer conta nenhuma, bastava traçar no gráfico lá 300, encostava na linha de 600 aqui e vinha para baixo que eu encontrava a taxa de fluência estacionária. Só que não vai ser por isso, por eu não ter essa temperatura aqui, que eu não vou conseguir achar essa taxa de fluência estacionária. Só que vai dar um pouquinho de trabalho. Como? Primeiro, tenho que saber a equação original, tá? Que é essa aqui, já tínhamos demonstrado ela. E agora eu vou pegar essa informação aqui, ó, que é assumir que o expoente de tensão seja independente da temperatura. Então, o que vai acontecer? É como se esse expoente aqui fosse zero. Tá? Ele é constante, mas ele é zero aqui. Então, se ele for a tensão elevada a zero, é a mesma coisa que ele fosse 1. Tá? Então, ele sendo 1, né, eu acabo eliminando, né, a tensão elevada a N aqui. Tá? O detalhe é que isso aqui só vai acontecer quando ele disser essa informação, que o expoente de tensão N seja independente da temperatura. Porque se ele não fala nada, eu preciso usar esse termo aqui. Tá? Só que eu teria que dar condições o suficiente para vocês calcular o N ou a tensão aqui. Beleza? Aqui, ó, então agora que eu fico com essa equação aqui para resolver o restante do problema, só que eu ainda não conheço o K2. Né? Eu preciso encontrar o K2. E antes de isolar ele, eu vou pegar uma das duas condições, ou a condição 1 ou a condição 2. Eu vou utilizar a condição 1 aqui, né? Os valores de taxa de fluência estacionária e a temperatura 1. Né? E vamos isolar o K2 então. O K2 vai ficar aqui com a taxa 1 e com a temperatura 1. Né? Substituo esses valores, mesma coisa, né? Mantendo a conversão em Kelvin. E agora a energia de ativação eu conheço, né? Acabei de encontrar ela, né? Então, resolvendo essa equação aqui, temos um valor para K2, né? Dessa constante, de 3,21757318 vezes 10 na 22, hora na menos 1. Tá? Ora, encontrei o K2, eu vou pegar essa mesma equação aqui e agora aplicar nas condições 3. Né? Ó, então, veja, eu peguei aqui as condições 3, a temperatura é 600 graus Celsius, né? O K2 eu acabei de encontrar, o restante eu já conhecia, né? Até a energia de ativação eu calculei. Então chegamos aí então uma taxa de fluência estacionária de 3,034413504 né? Vezes 10 na menos 6, hora na menos 1. Então esta é a resposta da letra B. Gostaram do vídeo, pessoal? Espero que sim, tá? Se gostou, deixa um like aí para ajudar no engajamento do canal. Peço também que inscreva-se e ative o sininho para as notificações de vídeos futuros, pois esse não é um canal apenas de engenharia de materiais, mas sim que coloca vários vídeos do curso de engenharia, então vai ser bem legal vocês estarem juntos comigo aí no canal. Dúvidas e sugestões, por favor, deixem aqui nos comentários suas dúvidas, eu sempre estou esclarecendo as dúvidas de vocês, assim que possível, e os comentários para sugestões de vídeos futuros também são bem-vindos. Seria isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!